Bom dia a todos do planeta Terra. Bom dia, família celestial. Eu sou André Luiz Ortiz da Silva. Neste momento vou proferir a palestra Bhagavad Gita. Bom, este livro, Bhagavad Gita, ele é famoso como joia da sabedoria espiritual da Índia. Tá certo? Falado pelo Senhor Krishna a seu discípulo Arjuna. Tá? Então tem 700 versos, né? Neste livro, eu selecionei alguns desses versos para fazer alguns comentários com vocês. Tá certo? Então, o primeiro verso, já que no início da introdução, diz o seguinte: nasci em completa ignorância, mas meu mestre espiritual abriu meus olhos com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe minhas respeitosas referências. Então aqui fala da importância dos nossos guias espirituais, né? Então eles têm muitos conhecimentos a nos trazerem, tá certo? Basta que a gente consiga ter contato com eles, né? Estreitar os laços com nossos guias espirituais, tá? Isso é muito importante. E aqui diz que nasceu em completa ignorância, né? Que é como a gente nasce, com o esquecimento do passado. A gente nasce em completa ignorância e aos poucos vai adquirindo os conhecimentos e evoluindo, né? Desde bebê, criança, jovem, adulto, né? Tá certo? Então é muito importante a gente ter contato com nossos guias espirituais, tá? Esse é um livro muito legal, gostei muito da leitura, tá? Não li ele por completo ainda, tá? Mas o que eu já li, gostei demais. Outra coisa que diz aqui é o seguinte, né? Não é possível que a entidade viva seja feliz deixando de prestar transcendental serviço amoroso ao Senhor Supremo, né? Então não é possível viver sem prestar esse serviço amoroso ao Senhor Supremo, né? Então é importante que a gente faça essa ligação, que a gente ame a Deus sobre todas as coisas, para que a gente consiga nos conectarmos com Deus, né? E prestar um serviço, né? A Deus, fazer alguma obra de caridade, né? Então a gente vê tantas pessoas fazendo caridade, a gente pode estar se engajando em algum serviço, né? Tá certo? Alguma obra de caridade também, né? Seja numa igreja, um centro religioso, né? Um centro espírita, tá? Uma escola, em algum local que você goste de frequentar, né? Que possa estar fazendo esse serviço de auxílio aos mais necessitados, tá certo? Então é muito importante a gente trabalhar isso também, né? O auxílio aos necessitados, tá? Então, alguns versos que eu selecionei aqui no livro,
Estou passando para vocês. Outro texto aqui, né? Aquele que não se perturba com o incessante fluxo dos desejos, que entram como os rios no oceano, o qual está sempre enchido, mas sempre permanece calmo, pode alcançar a paz e não o homem que se esforça para satisfazer-se tais desejos, né? Então aqui diz o seguinte, que todos nós temos muitos desejos, né? Mas é importante que a gente saibamos controlar esses desejos para que tenhamos paz, né? Então, se você já tem um carro, para que você vai querer ter 2 carros, né? Ou 3 carros, tá? Então, você tem que ver o que é necessário e o que não é necessário, o que é supérfluo para você, né? Para que você possa alcançar a paz. Então, eu dei um exemplo, né? Mas existem muitos outros desejos que a gente tem, que a gente tem que colocar um freio às vezes, né? Para que a gente possa alcançar essa paz interior, né? Então a gente possa buscar a paz interior. Muitas vezes a gente coloca nossos objetivos em coisas externas, mas a gente tem também colocar o objetivo de alcançar a paz interior, né? Então são muitos ensinamentos aqui neste livro, tá certo? Deixa eu ver aqui mais um outro. Olha aqui. Mesmo que você seja considerado o mais pecaminoso de todos os pecadores, quando estiver situado no barco do conhecimento transcendental, será capaz de cruzar o oceano de misérias, né? Então aqui vai falar da importância, né, da gente conquistar esse conhecimento transcendental e entender que o auto perdão ele nos ajuda muito, né? Tá certo? A cruzar os oceanos. Então, por mais que a gente tenha pecado, o amor de Deus por nós é muito maior. E o seu perdão por nós também é infinito. Outro aqui, ó. Outro verso. Quando, porém, a pessoa é iluminada com o conhecimento pelo qual a ignorância é destruída, então seu conhecimento revela tudo, assim como o sol ilumina tudo durante o dia. Então aqui fala sobre a importância do conhecimento para acabar com a ignorância que nós temos, né? O conhecimento revela tudo, tá? Então é luz na escuridão, o conhecimento, né? Como o sol ilumina tudo durante o dia, né?
tá certo? Então, aquele que é iluminado pelo conhecimento, ele consegue iluminar as pessoas que estão ao seu redor também. Outro verso importante aqui, ó. O transcendentalista deve sempre ocupar seu corpo, mente e ego em atividades relacionadas com o Supremo. Ele deve viver sozinho, num lugar isolado, e deve sempre, com todo o cuidado, controlar sua mente. Ele deve estar livre de desejos e sentimentos de posse, né? Então aqui está falando do transcendentalista. E o que, que a gente pode tirar disso aqui, né? Que é importante a gente que tenha outras atividades, né? Como o trabalho, por exemplo, também ocupar algumas horas do dia, né? Para nos instruirmos rumo a Deus, né? Uma leitura edificante, assistir uma palestra, né? Um vídeo, tá certo? Então é sempre importante a gente ocupar corpo, mente em atividades com o Supremo também, né? Controlar nossa mente, né? Sempre manter a calma, paciência, tranquilidade, serenidade, né? Controlar nossos desejos e nossos sentimentos de posse, tá certo? Bom, aqui na sequência vai falar um pouquinho sobre a importância da yoga, né? Olha lá. A Suprema Personalidade de Deus disse: Agora preste atenção, ó filho de Pitran. Enquanto lhe explico como é que, praticando yoga com plena consciência de mim e com a mente apegada a mim, você poderá livrar-se de dúvidas e conhecer-me por completo. Né? Então aqui vem falar da importância da yoga também, né? Para a gente se conectar com Deus e receber o conhecimento divino, né? Vamos lá para outro verso. Os homens inteligentes que buscam libertar-se da velhice e da morte refugiam-se em mim, prestando serviço devocional. Eles de fato são Brahman, porque conhecem inteiramente tudo sobre as atividades transcendentais, né? Então aqui fala também da importância da gente ter o devotamento por Deus, né? Tá certo?
São muitos versos, pessoal. Esse livro aqui, né, ele tem muita coisa boa, né? Muitos conhecimentos importantes aqui no livro, tá certo? Eu fiz aqui uma seleção de alguns tópicos. Não dá para falar tudo também, né? Que é muita coisa. Esse livro tem que ser estudado, né? Montar grupo de estudo também, tá certo? A Suprema Personalidade de Deus disse: sim, eu vou lhe falar sobre minhas manifestações maravilhosas, mas só sobre aquelas que são preeminentes. Ó Arjuna, pois minha opulência é ilimitada. Né? Então, Deus se manifesta em tudo que a gente sabe que não é obra do homem, né? Então aqui fala que essa manifestação é ilimitada, né? Tá certo? Outro verso. A Suprema Personalidade de Deus disse: aqueles que fixam suas mentes na minha forma pessoal e sempre se ocupam em me adorar com uma fé forte e transcendental são considerados por mim como os mais perfeitos. Né? Então vem ressaltar novamente aqui a importância da gente ter, né, em mente essa fé em Deus, né? Os seus desígnios, tá certo? E a gente sempre levar esses conhecimentos em nosso dia a dia, né? Esses conhecimentos que a gente adquire nas leituras, nos estudos, no nosso dia a dia, né? Buscando ser pessoas melhores a cada dia. Melhores conosco, melhores na família, melhores nos relacionamentos sociais, né? Melhores no trabalho e assim por diante. Bom, outra parte do texto aqui diz o seguinte: a Suprema Personalidade de Deus disse: destemor, purificação da própria existência, cultivo de conhecimento espiritual, caridade, autocontrole, execução de sacrifícios, estudo dos Vedas, austeridade, simplicidade, não violência, veracidade, estar livre de ira, renúncia, tranquilidade, não gostar de achar defeitos, compaixão para com todas as entidades vivas, estar livre da cobiça, gentileza, modéstia, firme de determinação, vigor, clemência, fortaleza, limpeza, estar livre da inveja e da paixão pela honra. Essas qualidades transcendentais, ó filho de Bharata, existem nos homens piedosos dotados de natureza divina. Né? Então são qualidades transcendentais. Tá? Todas essas que eu mencionei aqui, que está no
Bhagavad Gita, tá certo? São muitas qualidades, né? Então a gente tem que sempre buscar isso, tá certo? Aprimorar nossas qualidades, né? Vamos lá, outro texto aqui. É unicamente através do serviço devocional que alguém pode compreender-me como sou, como a suprema personalidade de Deus. E quando, mediante tal devoção, ele se absorve em plena consciência de mim, ele pode entrar no reino de Deus. Então, através do serviço devocional, né? Tá? Então, a gente tem sempre que estar também pensando, né? Prestar um serviço devocional, né? Tá certo? Reservando horários para que a gente possa fazer estudos, leituras, né? Que nos aproximem de Deus, tá certo? Participando de obras de caridade, né? No local que você gosta de ir frequentar, tá? E é assim que a gente consegue entrar no reino de Deus, né? Então, o reino de Deus, ele inicia em nós mesmos, né? Tá certo? Na mudança das nossas atitudes, na nossa intenção de melhorar a cada dia, né? Então, a partir desse serviço devocional, a gente absorve, né, esses conhecimentos que vêm de Deus e a gente pode entrar no reino de Deus, né? Tá certo? Então, pessoal, nesta palestra, tá certo? Eu dei um pouco de uma noção assim, né? Tá certo? De alguns pontos do livro, que eu gosto muito deste livro também, né? Ele é um livro que você tem que ler, estudar, reler, reestudar, né? Tá certo? Mas é um livro que também é muito importante, né? Tá? Aconselho a leitura deste livro, né? E que eu tinha para falar para vocês hoje é isso, tá certo? Obrigado pela palavra. Tenham todos um bom dia e que assim seja.